aqui. Agora eu vou falar sobre aquele J, né, que é o momento polar, porque na verdade como a gente está falando de movimento de eixos, de eixos circulares, né, a gente tem para cada geometria de material nós temos um J diferente. Como a gente já está falando de eixos circulares, a gente já tem pronto qual é essa definição aqui para cilindros, né? Então eu tenho quando, aqui eu posso pensar para uma seção que é vazada ou maciça, né? Então o J ele é π vezes o diâmetro externo, que seria esse maior, menos o diâmetro interno. Isso quando eu tenho, por exemplo, um cilindro, como por exemplo, que é vazado no meio, né? E se for maciço? Ora, se for maciço, o diâmetro interno é zero. Então é só tirar esse valor, porque se o diâmetro interno é zero, né, não tem, ele é maciço, ficaria só com π vezes diâmetro externo elevado à quarta sobre 32. Tá? O que pode acontecer às vezes é a gente pegar uma coisa muito fina, né, uma casca muito fina, um cano, por exemplo, em que aí essa diferença aqui ela é muito pequena, eu tenho apenas uma casca aqui, né? Então eu posso entender que esse J ele é o π, o diâmetro médio, vezes essa espessura do cano, tá? De qualquer forma, também vale essa, obviamente, né? Mas se eu tenho a espessura do cano aqui, eu consigo fazer isso de uma melhor. É importante entender que, olha só, a unidade medida desse momento polar, né? Desse momento de inércia, ele é a quarta. Então, metros a quarta, centímetros a quarta, milímetros a quarta, enfim, elevado à quarta potência, ok? Bom, vamos lá. Agora a gente vai pensar no φ, o quanto que está mudando o ângulo interno aqui de um ponto a outro, né? A gente usa aquela mesma, não se assustem com a integral aqui, né? Na verdade a gente tem ela só para como uma definição como ela chega, então aquele dφ sobre dx, ele é o momento sobre gj, fazendo a integral de ambos os lados, a gente chega aqui. O φ, ou seja, o quanto vai variar esse ângulo, ele se tem alguma variação inicial já, né? Geralmente começa do zero, e a somatória de cada pedaço. Então, cada momento interno, o comprimento do material, sobre o G, né? Que é um módulo aí, cada material tem o seu, e sobre o formato. Geralmente a gente está falando de eixos circulares. Então, na verdade, cada momento de cada pedaço, né? Então, essa é a ideia para a gente saber quanto que rotacionou esse eixo aí. Vamos pegar aqui antes de falar do exemplo, né? A gente também tem aquela ideia de máximo, né? De valores máximos que a gente pode atingir, né? Lembra que eu tenho lá para alguns valores, né? O máximo de tensão para acontecer o escoamento, né, daquela normal dele não quebrar. O máximo de força lateral, força perpendicular de um parafuso para ele não acontecer o corte, né, o cisalhamento. Aqui também um máximo, a gente pode pensar num máximo de tensão ou um máximo de ângulo para que, por exemplo, a gente rotacione um cano, por exemplo, ele volte ao seu estado inicial. Então a gente pode pensar também no máximo, que é o máximo admitido, né? O máximo de tensão admissível, o máximo de ângulo admissível, né? Da mesma forma que as outras, a gente calculou dos outros exemplos. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Ele fala sobre, veja, um eixo de rotação, né? E 3 engrenagens acopladas aqui, a engrenagem no ponto A, no ponto C e no ponto B, D, e está girando sobre um mancal. Aqui seria mais um ponto de apoio, né? Para isso a gente não pensar que para diminuir isso, né? Para que não haja mudança aqui, um cisalhamento, uma tentativa de ter segurando. Simplesmente está suportando esse mancal aqui para segurar o eixo. O importante aqui é a gente está pensando sobre a torção. Então a gente está falando de um mancal que tem uma extremidade fixa aqui em E, né? Um eixo que tem uma extremidade fixa em E,
né? Tem um mancal suportando aqui, mas que está deixando ele girar livremente, né? A gente não está desconsiderando um certo atrito, né? E ele fala que esse eixo aqui, né? Essas engrenagens, né? Elas têm um máximo de módulo suportável aqui de 80 gigapascal e o diâmetro de 14 milímetros, né? Então veja que aqui tem 3 engrenagens e cada uma girando num sentido, né? Aqui num sentido horário, aliás, anti-horário para quem vê daqui, né? Se a gente vê daqui seria no sentido horário, e outras duas, se a gente olhar daqui, né? Elas estão olhando por esse lado, elas estão no sentido horário, né? Se a gente olhar daqui, elas estão no sentido anti-horário, duas delas aqui, tá? E aí, então, a gente vai determinar qual que é o máximo de tensão cisaliante da estrutura e da rotação no ponto A, ok? Então, vamos tirar essa visão 3D, né? Vamos colocar numa visão plana para a gente se situar aqui, né? E a gente vai ver o momento. Então, vamos fazer um cortes. Veja lá, ó. Eu tenho 150 para um lado aqui e tenho 280 e 40 para o outro lado aqui. Colocando isso, olhando de frente, olhando visão por esse lado aqui, né? Então nós temos, olha lá, a gente vai fazer cortes, né? Vamos só pensar primeiro só no ponto A, depois A e C, fazer um corte aqui e um corte aqui. Então quando a gente pensa aqui no corte, fazer um corte nessa posição aqui, veja, eu tenho uma rotação de 150 newtons-metro para esse lado, e esse momento, segundo a lei de Newton, a primeira lei de Newton, esse momento tem que se conservar. Então, o momento total, se a gente pensar só nesse ponto, para esse lado aqui, para suportar, ora, para cá positivo, está aqui o MT, né, o total, para cá negativo, menos 150, isso tem que ser igual a zero. Portanto, nesse ponto aqui, né, nesse meio aqui entre A e C, nós temos um momento máximo de 150 newtons-metros, positivo no sentido horário, se a gente pensar dessa forma, olhando aqui. Se a gente fizer um corte agora entre C e D, aqui, veja, também, agora eu tenho 150, o nosso MT, né, para cá, veja só, para cá, nessa direção positivo, o menos 150 porque é para o outro lado, tá? E um mais 280 porque também é para a direita. Então, quando a gente faz isso, a gente soma aqui, dá mais 130, passa para o outro lado, menos 130. Então, entre C e D, está tendo um momento negativo, porque no sentido anti-horário, né? A força que acontece ali, o momento que acontece ali é no sentido anti-horário. E finalmente entre D e E, né? O final aqui, que aí eu tenho, no caso aqui, ó, eu tenho também para a direita, né, positivo, um MT, um momento total. Eu tenho para a esquerda o menos 150, mais 280, mais 40, somando tudo isso dá mais 170, passo para o outro lado, menos 170. Então a gente faz um diagrama de torção, né? Entre A e C, eu tenho uma torção no sentido horário de 150. Entre C e D, uma torção no sentido anti-horário de menos 130. E entre D e E, uma torção máxima aqui, né, que é o maior valor que temos, de menos 170. Então, isso está provocando uma certa rotação aí e uma distorção que vai acontecer. Então, nesse diagrama a gente vê o que está acontecendo nesses materiais aí. Agora a gente vai analisar a tensão. Veja, a tensão, se a gente pensar qual é a tensão máxima, a gente poderia calcular para cada uma delas, né? Ele pede a tensão máxima. Olha lá, a tensão máxima é o momento sobre o J, né, que é o formato do material, o formato geométrico, e o raio máximo. Como é um eixo maciço, tá? Então veja, é maciço, olhando de frente para o eixo,
o nosso eixo de rotação não tem diâmetro interno, é zero. Portanto, fica só essa parte aqui, né? Π vezes diâmetro externo elevado à quarta sobre 32. Então, veja lá, o máximo de tensão ali é 170, o negativo é só porque é o lado que está acontecendo essa tensão, né? Então, a gente pode pegar em módulo. O máximo em módulo é o 170, né? Poderíamos calcular para cada um, tá? Mas a gente está calculando só para o máximo aqui, porque ele pediu no exercício só o máximo. Então, o máximo de tensão, de momento é 170, dividido por J. J, como eu falei que é maciço, então π vezes o diâmetro externo, que é 0,014, que ele falou que é 14 milímetros, elevado à quarta sobre 32, tá? E o máximo de raio. O raio, ρ, é o diâmetro dividido por 2. 14 milímetros dividido por 2, né? Fazendo a matemática toda aqui, então a gente chega que essa tensão máxima que acontece nesse ponto é de 315 megapascal. E por fim, a gente faz calcular, né? A gente calcula qual é a rotação que está acontecendo aqui no ponto A, né? No ponto A, a gente faz uma somatória de todos os momentos, de todos os possíveis momentos desde o eixo E, tá? Por isso que lá na fórmula acontece a somatória. Aqui zero, porque a gente está começando a partir do ponto zero, beleza, né? No ponto A, eu tenho o momento vezes o comprimento dividido pelo módulo G e o formato. Como todos eles têm o formato igual e o mesmo módulo, a gente tem, então a gente vai fazer para cada um, olha lá, de E até D, está aqui, de D até C, que está aqui, e de C até A, que está aqui, né? Mas cada um deles é a somatória de todos, só que todos eles têm o mesmo G e J, porque é um eixo, é o mesmo material, G, e é o mesmo formato, J. Então a gente pode tirar fora desse nosso cálculo aqui para cá, né? Então a gente vai calcular só o momento vezes o comprimento, soma tudo, depois divide por G e J. Então, no momento de E até D, nesse pedaço aqui, olha lá, é um momento, aqui sim o sinal importa. Então, é um momento negativo de menos 170 e o tamanho desse eixo, o comprimento desse eixo é meio, tá? Depois, de D até C, que é esse pedaço aqui, o momento máximo é 130, viu? Negativo. E o comprimento 0,3 metros, 30 centímetros. E por fim, de C até A, agora é o momento positivo, 150, vezes o comprimento de 0,4. Tá? Então, fazendo toda a multiplicação de todos esses pontos aqui, dá menos 64. O módulo, ele fala que é de 80 vezes 10 a nona. O J é o π vezes o diâmetro externo só, né? A quarta, 32. E isso dá em radianos menos 0,21. Ou seja, em radianos 0,21, fazendo aquela multiplicação por 2π, né? A gente tem que em graus, aí fazendo uma conversão, né? 2π radianos é 360 graus e 0,21 menos 12 graus. Isso implica que está acontecendo uma rotação, uma torção de 12 graus nesse ponto aqui, porque tem esses puxando e esse para esse lado aqui, né? Então veja só, é como se essa engrenagem em A tivesse sofrendo uma distorção para esse ponto aqui. E é o ponto máximo, né? Lembra que o valor máximo é aquele que a gente calculou, de 315, nesse ponto aqui. Ok? Pessoal, viremos depois com mais exercícios sobre essa parte, tá? E mais resoluções também e exercícios para vocês fazerem também. Abraço a todos, até!